por agradecer a presença do Dr. João Leão nesta audiência e pelas respostas ao nosso questionário, que li com a maior atenção. Verifiquei a preocupação do candidato em sublinhar várias vezes a sua condição de académico independente. Pode ter ficado a impressão de desvalorização da sua participação política ou da omissão de algumas fases desse percurso. Mas a verdade é que todas as experiências ajudam-nos a moldar quem somos e ajudam a perceber o que valorizamos. O Dr. João Leão foi entre 2009 e 2010, no governo de José Sócrates, assessor do então secretário de Estado Fernando Medina, o ex-ministro das Finanças. Em 2015 integra o governo como secretário de Estado Mário Centeno. Ficou como secretário de Estado até 2020, ano em que Mário Centeno vai para o Banco de Portugal e deixa o Ministério ao seu secretário de Estado. O ciclo completa-se quando João Leão sai de ministro em 2022 para deixar o lugar a Fernando Medina, o socialista para quem tinha trabalhado em 2009. Parte assim para a primeira pergunta ao Dr. Leão. Foi deliberada a desvalorização curricular da sua participação política? Acha que ela deslustra o seu percurso e o seu currículo? Se pudesse voltar para trás e escolher, não teria exercido alguma daquelas funções? Segunda questão. Em 2022, já o lugar português no Tribunal de Contas Europeu estava em aberto desde junho de 2021. O Dr. Leão foi candidato a diretor-geral do Mecanismo Europeu de Estabilidade com o apoio do governo português. Ao não conseguir reunir o apoio necessário para ser nomeado, retirou a sua candidatura, afirmando, e cito, seria para mim um cargo muito interessante, pois senti que poderia dar um contributo importante nesta fase desafiante para a economia europeia. Fim de citação. É razoável supor que esta, a candidatura ao Tribunal de Contas Europeu, é uma candidatura de segunda escolha, que só ocorre porque a primeira não foi bem sucedida. Mas não posso deixar de lhe perguntar porque não se mostrou disponível para o cargo no Tribunal de Contas Europeu mais cedo. E pergunto-lhe se acha compreensível que muitos considerem que o lugar português teve tanto tempo para preencher, exatamente porque estava à espera da conclusão da sua candidatura a outros cargos. E queria ainda perguntar se não considera que 2 anos sem preencher este lugar teve consequências negativas no funcionamento do Tribunal de Contas e não prestigiou Portugal. Terceira questão. Nas suas respostas, percebe-se que, enquanto Ministro das Finanças, se preocupou com a maior eficácia e eficiência das políticas públicas e prestou muita atenção aos relatórios da auditoria que recebia. Gostaria que se debruçasse especialmente sobre a implementação dos fundos europeus. Enquanto o governo do qual fez parte comunicava à Comissão Europeia que o valor de fraude reportado em Portugal estava abaixo da média europeia, o think tank da Procuradoria-Geral da República indicou que os dados disponíveis não possibilitavam uma análise global das irregularidades e fraudes. Considerando a importância dos fundos europeus para as políticas públicas em Portugal, não deveria o Ministério das Finanças ter identificado este problema por meio das suas auditorias? O que falhou? Como membro do Tribunal de Contas Europeu, quais seriam as suas medidas para garantir a recolha mais eficiente de dados sobre irregularidades e fraudes em todos os Estados-membros? E, finalmente, Sra. Presidente, o nosso dever nesta Casa é assegurar que as nomeações para o Tribunal de Contas Europeu preservem a independência desta importantíssima instituição. Na sua audição no Parlamento Português, 2 das 3 perguntas que fizeram ao Dr. João Leão tiveram direta relação com esta questão. E a resposta não parece ter sido clara. A pergunta é: acha sinceramente que não há nenhum embaraço ou incompatibilidade entre as funções que desempenhou como Ministro das Finanças até o ano passado e o de juiz do Tribunal de Contas para que se candidata agora? E se o juiz João Leão for chamado a auditar ou a pronunciar-se sobre atos, decisões ou omissões atribuídas ao então Ministro das Finanças João Leão, como pensa resolver a situação? Muito obrigado, Sra. Presidente.